Olá, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje será com a professora doutora Lucila Pesce, da Unifesp, da Universidade Federal São Paulo, campus Guarulhos. É professora e pesquisadora do programa Mestrado e Doutorado em Educação e é líder do grupo de pesquisa LEC, Linguagem, Educação e Cibercultura. Faz parte do Comitê Científico do GT Educação e Comunicação da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Seja bem-vinda, professora Lucila Pesce. Professora Margarete. Boa tarde a todos e todas. Então, o nosso tema hoje será sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto da prática pedagógica e da educação. E o seu tema, Educação e Linguagem, Hipermídia, Desafios e Possibilidades. Então, nós vamos discutir quais são os desafios e as possibilidades da utilização da tecnologia digital de informação e comunicação, uma vez que nós já fazemos parte da cultura digital e como que a escola, a educação, os cursos, eles estão atuando e fazendo uso da tecnologia digital. Então, a primeira questão para você seria: quais são as principais dificuldades que você percebe na integração das tecnologias digitais de informação e comunicação às práticas educativas, considerando a diferença geracional entre docentes e alunos, né? Que aí seria o docente analógico e os alunos digitais, nativos digitais. Como que você vê esta dificuldade? Bom, eu gostaria de começar com um excerto do Paulo Freire Guimarães, naquele livro Educar para a Mídia. O nosso patrono da educação, ele nos inspira e nos ensina constantemente, né? Então eu vou ler um excerto dele. Freire fala: ao pensar sobre o problema dos chamados meios de comunicação, portanto, fica claro, logo assim de saída, que me sinto um homem do meu tempo. Não sou contra a televisão, a mídia da época dele, né? Acho, porém, não sei se tu concordarás comigo, que é impossível pensar o problema dos meios sem pensar a questão do poder. O que vale dizer? Os meios de comunicação não são bons nem ruins em si mesmos. Servindo-se de técnicas, eles são o resultado do avanço da tecnologia, são expressões da criatividade humana, da ciência desenvolvida pelo ser humano. O problema é perguntar a serviço do quê e a serviço de quem os meios de comunicação se acham. E essa é uma questão que tem a ver com o poder e é política, portanto. Eu quis começar com esse excerto do Paulo Freire porque ele nos ilumina em muitas questões, a começar pelo fato da gente dever fugir de fetichizar a técnica, sabe? Entronizando as tecnologias como panaceia de todos os males ou demonizando essas tecnologias. Não, dependendo do enfoque, elas se prestam a uma coisa ou a outra, né? Com relação à questão dos docentes analógicos e dos estudantes nativos digitais, o Marvin Prensky, que foi o teórico que cunhou esse termo, ele já reviu o termo por deixar bem claro que a fluência digital ela não está necessariamente ligada à questão geracional, embora, claro, haja sim essa problemática da fluência digital, sobretudo em relação a professores e professoras um pouco mais velhos, né? Claro, porque nasceram com tecnologias analógicas, né? A utilização das tecnologias digitais, da informação e comunicação,
quando elas, para mim, uma das questões mais problemáticas é utilizá-las a partir de uma racionalidade muito tecnológica, muito instrumental. Se a gente quiser adotar uma concepção da escola de Frankfurt, né, que vai restringir a educação e o uso das tecnologias na educação ao desenvolvimento de competências e habilidades. Acho que essa é uma questão para a gente pensar, né? Uma outra questão é perceber essas tecnologias como meras ferramentas, né? E como tal, fazer uso muito restrito desses artefatos culturais que estão para muito além de meras ferramentas, né? Utilizando as tecnologias digitais da informação e comunicação para exercícios que antes já eram feitos na tecnologia analógica. Então, por exemplo, as questões de exercício e prática, cópia, né? Então, você está restringindo aí as possibilidades de uso. Tem também as questões éticas relacionadas à pesquisa na internet, né? E os estudantes, muitas vezes, não fazem a devida citação de autoria, né? Ou então encara a pesquisa como copiar e colar, né? Então, de fato, eles acabam não se lançando para o exercício da escrita, né? Então, esses são alguns dos desafios muito candentes que se apresentam à escola no seu cotidiano. E aí, escola que eu estou falando não é só da educação básica, é escolé, né? O termo grego, então, da educação desde as crianças até a pós-graduação, né? Então, são algumas questões bastante complicadas que a gente tem que parar para pensar como é que a gente lida com elas no cotidiano da educação formal, né? De que modo, então, as tecnologias digitais da comunicação e informação, elas podem potencializar o processo de ensino e aprendizagem na educação formal? Então, eu acho que há algumas questões, alguns ganhos, como, por exemplo, a ampliação da perspectiva da alteridade, né? Ou, no dizer do Bakhtin, um excedente de visão. Então, eu não vou trocar só com o meu colega da minha universidade, da minha escola, que está no mesmo contexto cultural que eu. Eu posso trocar com um outro ator social, que está num outro contexto cultural. E aí, justamente essa troca, por ter uma alteridade ampliada, ela vai acrescentar mais aos nossos processos formativos. Então, eu acho que essa é uma potência. A outra potência é a possibilidade de, por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação, os atores sociais enfrentarem conjuntamente os problemas que muitas vezes são semelhantes, independentemente se eu estou no Brasil, se eu estou em algum outro país da América Latina, se eu estou na capital ou no interior, né? E aí, tanto estudantes quanto professores e professoras, eles vão poder, independentemente da distância geográfica, se reunir, trocar e pensar colaborativamente, conjuntamente, no enfrentamento de alguns desafios, né? Uma outra potência é a possibilidade que a gente tem de usar a simulação, né? E usar outras estratégias didáticas que colocam o estudante como protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, o Problem-Based Learning, né, a aprendizagem baseada na resolução de problemas, a sala de aula invertida, as tecnologias, elas não são imprescindíveis para que a gente trabalhe com essas estratégias didáticas, mas com certeza elas facilitam o exercício dessas estratégias didáticas que protagonizam o estudante, né? Uma outra questão que me parece bastante potente no dizer de Habermas é a possibilidade, se eu estiver usando essa linguagem hipermídia, que é a linguagem própria da cibercultura, essa linguagem que mescla vídeo, áudio,
texto, simulação, né? A possibilidade de usar essa linguagem hipermídia a partir de uma racionalidade comunicativa. E aí, nesse sentido, eu tenho a possibilidade de aumentar a partilha de saberes, a elaboração conjunta de trabalhos. Então, por exemplo, hoje os estudantes podem partilhar um drive e elaborar conjuntamente um trabalho. Estudantes e professoras podem, por exemplo, se encontrar, seja sincronamente, quer dizer, em tempo real, ou de modo assíncrono, quando cada um pode abrir lá e ver a aula, assistir a aula, um vídeo. Então, são possibilidades de partilha desses saberes, né? E uma outra questão que me parece bem interessante também é o quanto a educação à distância, por meio dessa linguagem hipermídia, consegue democratizar o conhecimento. Porque agora eu posso ter acesso a repositórios, né? Então, a vídeos, a textos, a artigos científicos sobre determinado tema, e também posso experienciar momentos de aprendizagem que são mais flexíveis, tanto em termos geográficos quanto em termos temporais. Então, são alguns ganhos que a linguagem hipermídia, no contexto da educação formal, não é exclusivo da linguagem hipermídia, mas ela corrobora, né, para esses ganhos. Bom, você fala então agora das possibilidades que potencializam aí a aprendizagem, o ensino-aprendizagem, né? Não só ficando no mesmo local, mas a possibilidade de comunicação à distância, né, com outras pessoas, uma troca importante. E quais são os riscos com esse crescente uso das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação formal? São vários, né? Eu vou trazer aqui alguns. Por exemplo, a questão dos processos formativos serem muito aligerados, né? Então, seja no contexto de uma educação à distância mercadológica, que está na mão de instituições patronais voltadas à economia de custo, né? Seja quando o aluno fica flanando, né, por meio da linguagem hipermídia. Então, ele assiste a um vídeo, vai borboleteando, vai flanando e, na verdade, não mergulha, não adensa de modo consistente, né, sobre determinado tema, não adentra no tema, fica lá borboleteando pelo vídeo, áudio, imagem, texto escrito, simulação, mas, de fato, você percebe que o processo formativo está na superfície ainda, está muito aligerado. Eu acho que essa é uma questão complicada que a gente tem que pensar. Uma outra questão é aquilo que também não é exclusivo da educação formal, está na nossa sociedade, mas que respinga na educação formal, que é a questão da veiculação do discurso do ódio, da polarização, do fake news, né? E é uma questão com a qual a escola, e aí eu falo escolé mesmo, né? Processo de educação formal, como um todo está se deparando, e a gente está aí buscando alternativas para enfrentar essas questões, né? Uma outra questão é o colonialismo digital. Então, Faustino já nos ensina sobre o colonialismo digital, né? Então, nesse colonialismo cognitivo, nós, sujeitos do sul global, nos situamos só como consumidores do conhecimento, né? Os estudos decoloniais nos ensinam isso. E cada vez mais essa situação vem se fortalecendo, vem se recrudescendo, né? Por meio aí da linguagem hipermídia, né? E uma questão que também não dá para a gente deixar de falar, ainda que muito brevemente, é a problemática dos usos e abusos da inteligência artificial, né? Que tem oferecido riscos à sociedade como um todo, e no âmbito da educação formal, principalmente
tecnologias generativas como o ChatGPT e outros, os estudantes terceirizam a sua competência de escrita, né? E aí fica no copia e cola, terceiriza e não desenvolve a competência de escrita. Isso nos coloca numa situação de colonialismo ainda mais fortalecido, né? Isso sem falar na questão ética, né? De você se apropriar de determinados temas que são veiculados sem dar a devida autoria, né? Sem citar a devida autoria. Então, claro que há muitos outros, mas nesse tempo que nos foi concedido, trago esses. Bom, aí isso Claro. nós podemos entrar do que você está falando, que vai nos trazer riscos, né, das tecnologias digitais da informação e comunicação para a autonomia de cátedra. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Então, antes de mais nada, o que é autonomia de cátedra? É a liberdade que eu, como docente, tenho no processo de ensino e aprendizagem junto aos estudantes, né? Então, por um lado, a linguagem hipermídia, que é a linguagem própria da cibercultura, ela promove a possibilidade da gente trocar saberes, vivências, experiências, nós como professores, como professoras, né? Isso a cultura digital nos possibilita, né? E isso, em certa medida, fortalece a nossa docência numa perspectiva autoral, né, na expressão do Nelson Preto e da Maria Helena Bonilla, né? Mas, por outro lado, a gente também tem observado, Margarete, um risco dessa perspectiva autoral não se apresentar no dia a dia. Ao contrário, a gente tem uma vigilância cada vez maior dos sistemas de educação, né? Seja na escola privada, seja nas secretarias municipais, estaduais de educação. E aí essa vigilância coloca o professor, a partir dessa racionalidade instrumental, como alguém que tem que lecionar a partir de um script de autoria alheia. Então, os pesquisadores, como Tardif, Novo, Giroux, há muito nos advertem sobre essa problemática de você cindir os conceptores da educação e situando os professores como executores, né? Então, isso não é novo, mas agora tudo isso fica ainda mais recrudescido, né? Então, esse é um problema que, na verdade, a gente já tinha desde aquela discussão da implantação do livro didático, do sistema apostilado, tudo isso já existia, mas agora isso se recrudesce, se fortalece ainda mais. Bom, para finalizar a nossa entrevista hoje, o que mais que você gostaria de colocar para nós sobre este tema que você considera que é importante? Em concordância com o patrono da educação brasileira, né? Então, como todo e qualquer aparato simbólico que é apropriado pelo capital, a linguagem hipermídia, ela vai carregar com ela possibilidades positivas ou negativas para os processos formativos. Isso vai depender do enfoque que é dado de utilização dessa linguagem, né? E é por isso que essa leitura crítica de qual é a racionalidade que está por trás da utilização da linguagem hipermídia é fundamental se o que a gente busca é uma educação humanista e emancipadora, né? E nesse sentido, a escola, novamente falo, a escolé, né, da educação infantil à pós-graduação, ela é uma instância muito, muito importante para que a gente reflita com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, para que eles sejam capazes de fazer uma leitura crítica desta questão. Porque a gente sabe que se o uso for a partir de uma racionalidade instrumental, a linguagem hipermídia pode promover processos de coisificação, então aí algoritmos e bolhas, mapeamento, controle,
aquela educação à distância mercadológica, voltada à economia de custo, as redes sociais veiculando mensagens de pedofilia, racismo, sexismo, né? O discurso do ódio, né? A propagação de fake news e também da deepfake, né? Onde você usa os recursos da inteligência artificial para forjar uma realidade que não aconteceu nunca, né? E, claro, a problemática da inteligência artificial no processo da educação formal, onde os estudantes terceirizam a construção do seu saber. Agora, por outro lado, se a gente utiliza essa linguagem a partir de uma racionalidade comunicativa, como Habermas nos ensina, ela pode nos ajudar a promover uma educação voltada para a humanização, para a emancipação, para a gente ter essa alteridade, a troca com um outro mais outro, né, de uma cultura que não é a nossa, para que grupos subalternizados possam exercitar um ativismo em rede para se empoderar, né? Uma educação à distância com qualidade social, como é o caso da Univesp, da UAB, que é a EAD das federais, que está muito preocupada com a democratização do acesso ao conhecimento, promovendo uma educação de qualidade social, né? E as redes sociais sendo utilizadas para promover discussão, para promover formas de enfrentamento de problemas de determinados grupos sociais, né? Para promover práticas colaborativas. Então, tudo vai depender do enfoque, da racionalidade que está por trás, né? Para que a gente não entre num processo de coisificação que nos coloque num colonialismo digital ainda mais exacerbado. E assim, eu comecei com Freire e quero terminar com Freire, com um excerto onde ele fala: a compreensão crítica da tecnologia, da qual a educação de que precisamos deve estar infundida, é a que venela uma intervenção crescentemente sofisticada no mundo, a ser necessariamente submetida a crivo político e ético. Quanto maior vem sendo a importância da tecnologia hoje, dizia ele a seu tempo, tanto mais se afirma a necessidade de rigorosa vigilância ética sobre ela, de uma ética a serviço das gentes, da vocação ontológica, a do ser mais, e não de uma ética estreita e malvada como a do lucro e do mercado. Parece que ele escreveu isso para a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Imortal. É isso. Muito obrigada, professora Lucila. Eu que agradeço, pelas reflexões fecundas que pessoal. você nos trouxe para pensarmos as possibilidades e as impossibilidades do uso da tecnologia digital, da informação e da comunicação. O pensamento crítico, ele pensa nesta dialética entre o que é possível e o que não é possível, né? Então, muito obrigado por você trazer essas questões. Eu que agradeço, professora. Obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima aula.